Amém, amém. 7 semanas de avivamento, não vamos deixar de cantar ao amado Espírito Santo. O Espírito Santo, eu tenho dito essa frase, é a pessoa da Trindade mais mal entendida da igreja. Seitas dizem que ele é um vento, que ele é uma força, que ele é uma coisa, e a gente às vezes também não entende que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E aí algumas seitas dizem, não, mas Deus não pode ser derramado. Se é derramado não é Deus, porque o Espírito Santo foi derramado, porque o Espírito Santo foi derramado. Mas esquece que o Pai também é Espírito. Jesus diz à mulher samaritana, o Pai, Deus é Espírito. E o Pai é Espírito, Jesus também é, só que a única pessoa da Trindade que tomou a forma de homem, de corpo humano, foi Jesus. Mas o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, veio e está conosco. Então é uma pessoa mal entendida e ele é muito sensível. Havia uma pregadora americana que ela dizia, como que é o nome dela? Aquela senhorinha velhinha, esqueci o nome dela. E ela dizia, não magoem o Espírito Santo, é tudo que eu tenho. Ela dizia isso. E ela passava e as pessoas caíam na unção, porque ela amava muito o Espírito Santo. E então, o Espírito Santo é tudo que nós temos, amém? O Espírito Santo veio, Jesus está à direita do Pai, está lá no trono, e o Espírito Santo está conosco. Então vamos cantar uma canção a Ele, Espírito, enche a minha vida. Feche os seus olhos e cante crendo, deixando os olhos espirituais serem abertos. Espírito, enche a minha vida. Faça dessas palavras a sua oração. Enche a minha vida. Enche-me com teu poder. Mais de ti eu quero ter, Espírito, enche o meu ser. Façamos essa oração mais uma vez com todo o fervor. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, mais de ti eu quero ter, Espírito, enche o meu ser. Levantemos as mãos, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Coração eu quero derramar diante do teu altar. Só as mulheres, Espírito, enche a minha vida. Só os homens, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida.
Enche-me com teu poder, mais de ti eu quero ter. Espírito, enche o meu ser. Toda a igreja, as minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Amém. Ainda em pé, abra sua Bíblia ou abramos a nossa Bíblia, né? Lucas capítulo 24, de 49 a 53. E vamos deixar o Senhor falar conosco. Eis que eu sobre vós envio a promessa do meu Pai. Contudo, permanecei na cidade, até que sejais revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. E enquanto os abençoava, ia se retirando da presença deles, sendo elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, plenos de felicidade. Aleluia. Versículo 53, reuniu-se constantemente no pátio do templo, bendizendo a Deus. O versículo 49 de novo, Lucas, versículo 49. E eis que eu sobre vós envio a promessa do meu Pai. Contudo, ficai ou permanecei na cidade, em Jerusalém, na verdade. Ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos do poder. Repita comigo: ficai em Jerusalém. Até que. Amém. Pode sentar, que o Espírito Santo aplique essa palavra no nosso coração. Glória a Deus. Quero saudar é Nuno, né? Se falasse Nuno era mais fácil, né? Washington. Ele esteve conosco há muitos anos atrás, quando era criança, agora já é um jovem adulto, né? Como era do tempo do Cleiton, né? Sabia que o nome do Anderson é Cleiton, né? Anderson Cleiton, para quem não sabia, tá? Então era do tempo ali do Anderson. Foi a Graça Neto que botou 2 nomes, então se bota 2 é para a gente chamar. Deus abençoe, Nuno, Deus abençoe sua vida, uma bênção, revê-lo, tê-lo de volta aqui, nesse culto. Deus abençoe sua vida. E antes da palavra, eu gostaria de dar um recado que o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu quero lançar um projeto agora para a igreja, mas não é para você tomar a decisão hoje. Mas eu entendi, estava pensando hoje à tarde sobre o tema desse ano, o ano da palavra do Senhor. Nós estamos estudando um livro da Bíblia de forma minuciosa, de forma atenciosa, estamos com muita atenção estudando. O meu livro é 1 Crônicas, até o capítulo 9 é só nome de gente, né? Só nome, até o capítulo 9 são só nomes, genealogias. E o Davi, por exemplo, ele teve o segundo filho dele, ele tinha o nome do segundo filho dele era muito bonito. O nome do segundo filho dele era Daniel. Você viu, Daniel?
Era filho de Davi, o Daniel. Nome bonito. E o primeiro, Aminon. O terceiro, Absalão. Aminon e Absalão morreram. O Daniel ficou vivo, olha que legal. Mas nós estamos estudando minuciosamente até que a gente gere esse livro, para que a partir de 1º de outubro, nós tenhamos 66 pregadores e 66 pregações. Nós vamos ter 66 pessoas sabendo pregar. Nós vamos trazer coisas, vão ser tremendo. Imagina Isabel pregando sobre cantares de Salomão aqui. Nós vamos entender cantares como nunca entendemos na nossa vida. Não vai, os casamentos aqui vão ser fortalecidos só com esse livro de cantares ali. 66 pregações de 1º de outubro a 5 de dezembro. Nós teremos 66 pregadores e 66 pregações. Vai ser maravilhoso. E no meio dessas 66 pregações, umas serão lá no acampamento. E se quiser ir no acampamento, fala com a pastora Alessandra, tá? Fala com ela que ela te diz que vai ser em novembro. E os pregadores lá vão ser bênção. Se é um acampamento, já tem o tema, é livro da Bíblia. Tá vendo? Que bênção, não precisa nem preocupar com o tema. Já tem os pregadores ali. Mas eu estava pensando nesse ano, e o Espírito Santo colocou dentro de mim um projeto de discipulado. A nossa igreja era, até hoje, fraca em discipulado. E o discipulado é estudar a Bíblia com alguém. É passar aquilo que você aprende para alguém. Isso chama-se discipulado. E veio como dizem na linguagem que o Lauan gosta, inglesa, veio um start, um negócio assim começou, né? Por que a gente não discipula, nesse livro que você vai estudando, você não escolhe alguém e discipula alguém com o livro, porque você está aprendendo e você ensina. Como? Se reúna uma vez por semana com ele por videochamada, você não precisa sair da sua casa. Você não precisa sair da sua casa, você só vai marcar com alguém, e assim, eu gostaria de dizer que todos nós precisamos de discipulado. Então, o que eu quero que você coloque no grupo, você pense direitinho, porque já está, por exemplo, a Graça Neto já está fazendo com a Francisca, e ela está aprendendo e ensinando. Elas já estão fazendo. Então, a ideia que na verdade, que eu pedi, logo que a gente iniciou, eu pedi para a Graça Neto fazer isso com a Chiquinha por causa da leitura, né? Por causa da questão da leitura. Mas hoje não é por causa da leitura. Rapaz, nós podemos fazer. Uma vez por semana, você se reúne com alguém por videochamada, olhando. E eu estava hoje me reunindo com o pastor Chang por videochamada, para tratar do acampamento que eu vou estar lá na Páscoa, vou estar no sábado com ele e no domingo pela manhã. E a gente tratando e vieram as ideias. Nossa igreja precisa, a partir de hoje, ser uma igreja forte em discipulado. Você vai escolher alguém que você escolha, e você diz, eu posso, uma vez por semana, videochamada, um horário que você possa, de repente a pessoa só pode meia-noite, você se esforça, fica da meia-noite a 1 com ela. Eu estou falando sério, porque às vezes a pessoa só pode esse horário, né? É uma coisa de repente, né? Você vai ser o sorteado, o sortudo, vai pegar a pessoa da meia-noite a 1. Mas eu queria que vai ser uma forma de você aprender mais ainda aquilo que você está estudando. E aí você vai ver que vai ser tremendo, você vai colocar. Aí você pode dizer, bom, mas se eu vou discipular, e se alguém me chamar para me discipular, aceite também. Então vão ser 2 momentos. Uma vez você vai discipular, outra vez você vai ser discipulado. Você que escolheu alguém de repente pode mandar uma mensagem para você. Eu posso fazer um discipulado com você do meu livro? É um contato. Então não tem problema, você pode dispor da sua agenda 2 horários. Nossa igreja vai ser forte em discipulado. E você não precisa sair da sua casa. Só não pode fazer, viu, Celi? Só não pode fazer o discipulado dirigindo, tá? Porque vídeo chamada dirigindo não pode. Vídeo chamada dirigindo o carro não pode, hein? Porque depois do discipulado virá uma multa. Isso porque eu oro pela misericórdia de Deus para não ter nenhum acidente. Mas a multa
né? Então é melhor não fazer dirigindo. Mas você pode fazer no intervalo do trabalho, paradinha, no lugar lá pode. Então eu lanço hoje esse projeto, mas você não precisa decidir agora. Durante a semana você manda uma mensagem no particular para uma pessoa que você quer discipular. Você pode aceitar um discipulado meu e vai ser com o seu livro. Alguém que não escolheu o livro, se alguém não escolheu o livro da Bíblia, você escolha um, diz lá no grupo que você escolhe um livro, você não vai pregar, porque já tem os 66 pregadores, mas você vai estudar aquele livro, um livro que você gosta, você escolhe um livro e você pode começar a aprender e ensinar. Gostaria de dizer uma verdade aqui. A melhor maneira de se aprender é ensinando. Quando você ensina alguma coisa, você aprende. Então, lançado o desafio, fazer isso, né? Quer falar aqui? Isabel está dizendo que na faculdade fazia isso. Você lia, Isabel aprende assim. Eu sei que você aprende assim, passando. Isabel vê, aprende, e quando ela vai passando, é como se tivesse aquele ensino internalizando mais, fortalecendo aquilo que aprende. Amém? Amém para toda a igreja? Amém. Vocês que não estão aqui, por favor, eu vou colocar no grupo isso hoje, mas já pode colocar no grupo aí, Alessandra, isso aí, discipulado, lançado, discipulado, escolha alguém para discipular com o seu livro. Uma exceção. Estou abrindo uma exceção. Amém. Bom, teremos 7 semanas em busca de um avivamento. E esse foi o texto que Deus me deu, Lucas 24, 49, até os 53, mas especialmente 49, porque nós vamos ter 7 semanas, vai terminar dia 7 de maio, as 7 semanas conclui dia 7 de maio, na semana seguinte, não na quarta, mas na quinta, sexta e sábado, dia 15, 16 e 17, teremos um congresso de avivamento aqui, às 3 noites, com o apóstolo Davi, vindo lá da Bahia, pregando aqui. Então, na verdade, vão ser 7 semanas e um congresso, do mesmo tema, 7 semanas e um congresso. Então aquela quarta a gente descansa, a quarta dia 14 a gente não vem, mas no dia 15, 16 e 17, teremos um congresso de avivamento para que possamos receber tudo aquilo que Deus tem para nós e que Ele vai nos falar durante essas 7 quartas-feiras. A palavra que o Espírito Santo me deu para iniciar essa campanha foi: ficai em Jerusalém até que... Ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. E foram as palavras de Jesus antes dele subir aos céus, nós vimos aí no texto. E depois de passadas essas palavras, ensinadas essas palavras, transmitidas estas palavras, Jesus foi subindo aos céus. E nós vimos que Jesus diz assim, nesse versículo 49, ele diz: eu vou passar para vocês, eu vou abençoar vocês com a promessa que o meu Pai deu. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Então, veja bem, o Pai prometeu o Espírito Santo para a gente. E ele diz: eu envio para vocês essa promessa, fiquem tranquilos que Deus fez uma promessa. O Pai fez uma promessa. Pai é aquele que nos dá todas as coisas. E a primeira pessoa da Trindade é o Pai, que é maior que Jesus. Os 3 são um, mas o Pai, disse Jesus em João 10, o Pai é maior que eu. Então, fique tranquilo que isso não é invenção não, é a Bíblia que diz. Eles têm o mesmo poder, a mesma unção, o que um fala, o outro fala, o que um ama, o outro ama, o que um pensa, o outro pensa. É a Trindade santa, maravilhosa na Bíblia. Mas o Pai deu uma promessa, e Jesus fala: o Pai, que é maior que eu, prometeu a vocês a promessa. Jesus disse que não fazia nada sem consultar o Pai. E é tão importante nós, por isso, não é a mensagem de hoje, mas eu tinha que fazer esse parênteses aqui agora. Quando você tem problema com a figura paterna, dificilmente você não terá dificuldades com Deus. Porque a figura de Deus é a figura de Pai. Pai, Filho, que é a figura nossa, por isso que nós somos semelhança de filhos,
Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos o DNA do Pai, a semelhança do Filho e o poder do Espírito. A importância é grande demais em entendermos a Trindade. Mas essas 7 semanas, o foco será no Espírito Santo, que está conosco. E foi a promessa do Pai. Por quê? Porque nós perdemos o Espírito. Quando nós morremos no Éden, nós perdemos. E o Pai prometeu, eu prometo o Espírito de volta para vocês. E Ele prometeu, e Jesus está dizendo, eu envio sobre vós a promessa do Pai. A promessa do meu Pai. Queridos, sem o Espírito Santo, nós vamos ser muito vagos. Sem o Espírito Santo, por exemplo, nós vamos ter problema com o espírito do mundo. Nós vamos, muitas vezes, sabe aquele crente que você diz, fulano é mundano. O que é uma pessoa mundana? Um crente está no mundo, mas é mundano. É uma pessoa que não tem o Espírito de Deus. Ele tem um espírito do mundo dentro dele. Ele vem para a igreja. Ele canta as canções, mas não entra. Ele ouve a pregação, mas não penetra. Ele ora, mas é simplesmente uma reza. Ele é mundano. O espírito do mundo. Tudo do mundo o atrai. Eu estou dizendo pessoas que frequentam a igreja. Imagina as pessoas que não frequentam. Mas tudo do mundo os atrai. Mas ele precisa do Espírito Santo. A Bíblia diz, sem o Espírito do Senhor, essa pessoa não é dele, não pertence a ele. O Espírito Santo, que é, como eu disse, da Trindade, é a pessoa mais mal entendida da Trindade, porque o povo acha que ele é uma força abstrata, e ele é Deus. E a promessa que o Pai falou, o meu filho sobe e você desce. É a promessa. Isso é um pacto de Deus na eternidade. Ele fez essa promessa para nós. Queridos, sem o Espírito Santo nós estamos perdidos. Sem o Espírito Santo nós não estamos, de fato, tendo nenhuma vitória em nossas vidas. Jesus ficou 3 anos com os discípulos, mas os discípulos ainda precisavam de algo mais. Jesus, a segunda pessoa da Trindade, Cristo, o Messias, o Salvador, aquele que derramou o sangue por nós, aquele que é o centro do nosso entendimento na palavra de Deus. Os discípulos ficaram com ele 3 anos, mas ainda precisavam da promessa do Pai ser concretizada, ser vivenciada, ser experimentada em suas vidas. O Espírito Santo faz a gente pensar diferente. O Espírito Santo faz a gente ter pensamentos diferentes dos pensamentos do mundo. O Espírito Santo faz a gente mandar espíritos malignos embora. Por exemplo, nós estamos no tempo da depressão, um tempo em que as pessoas são deprimidas, síndromes do pânico, e não são velhos frustrados que são deprimidos, não. Nós temos jovens, adolescentes e até crianças que sofrem com depressões, com pânicos, com crises de ansiedade. E se é diagnosticado isso, os psiquiatras passam psicotrópicos, o nome já está dizendo, e eles ficam dopados de 14, 15, 20 remédios, 20 comprimidos por dia, o fígado vai acabando, o tempo de vida deles é menor e não vivem. Por isso eu digo, se eles não curam, por que as pessoas vão até eles, mesmo assim? Eu não iria. Eu iria, se não está curando o negócio, está dopando a minha vida, eu vou procurar uma solução. E a solução não está neles, nesse caso não está. Está no Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo vem, o espírito de depressão tem que ir embora. Quando o Espírito Santo vem, o espírito de angústia tem que ir embora. Quando o Espírito Santo vem, o espírito de morte tem que ir embora. Tem pessoas que não querem viver. Estão na igreja, conhecem Jesus, mas dizem, bem que eu queria que Jesus me levasse agora. Estou tão triste, não quero ficar nessa terra. Estou sofrendo demais. Então, o Pai, sabendo disso, diz, ele sabe quem sou eu, o Pai. Ele sabe quem é Jesus, porque Jesus revelou o Pai. Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus revela o Pai, mas precisa do Espírito Santo. Esse é o propósito dessas 7 semanas. Que nós possamos entender o Espírito Santo, que é a promessa do Pai. Que nós possamos entender que precisamos dele. Que a igreja não é um lugar de técnicos de pregação, um lugar de técnicos de canções, de músicas, um lugar de técnicos de relacionamento, uma pirâmide de relacionamento financeiro. Eu vou lá, entrego o dízimo, depois aí o outro entrega, não sei o que lá, eu fico rico. Igreja não é pirâmide.
Igreja é uma comunidade do Espírito Santo. A igreja é o corpo vivo de Cristo, mas se é vivo é porque tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso maior anseio, e deve ser o anseio nas nossas orações, a fim de que os nossos filhos, crianças e adolescentes não sejam contaminados pelo espírito desse mundo. O seu filho, nossos filhos, passam praticamente o tempo da vida deles toda em escolas. Lá na escola eles têm o espírito da Grécia, que é o espírito do humanismo, que também é o espírito da sensualidade, que também é o espírito do ateísmo. Na escola eles têm um espírito, um dominador chamado espírito da Grécia. Esse espírito da sensualidade, do nu, do poder do homem. E eles convivem a vida inteira com isso, de criança, de creche até a faculdade, se alguns que fazem a faculdade. São muitos anos de espírito de Grécia. Você acha que eles vão sobreviver? Não, sem o Espírito Santo. Não sobreviverão sem o Espírito Santo. Alguns dos nossos adolescentes se diziam ainda na adolescência, anos antes de entrar na faculdade, por causa do Espírito que atua nos filhos da desobediência. Nós precisamos do Espírito Santo para que os nossos filhos sejam salvos, porque senão eles não o serão. Precisamos do Espírito Santo, às vezes com coisas simples, como para dormir de noite, que alguns não conseguem dormir por causa de alguma crise de ansiedade, ou crise de ansiedade pelo problema, pela conta que não consegue pagar, que está aumentando, pelo o buraco fundo da dívida, pelo bola de neve da dívida. Você pode escolher o buraco ou a bola, dá no mesmo, é tudo coisa grande, e a pessoa não consegue dormir. A pessoa precisa do Espírito Santo para que ela possa dormir, e que o Espírito Santo então vai lhe dar direção. Nós precisamos do Espírito Santo quando temos sonhos terríveis, de guerra espiritual, de inimigos que nos afrontam. Precisamos do Espírito Santo no trabalho, quando alguém pode estar querendo nos fazer mal, ou fazendo mal, talvez fazendo orações contrárias. E então o pai disse: eu quero dar o Espírito Santo para vocês. É o meu segundo presente. O Pai nos deu 2 presentes. O primeiro foi Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele nos deu, o próprio Jesus disse isso para Nicodemos, João 3,16. Mas ele disse: eu quero dar um segundo presente, porque vocês só vão realmente conhecer Jesus, viver por Jesus, dar até a sua vida por Jesus, se você for cheio do Espírito Santo. Eu estou lançando uma base para todas as semanas que nós vamos ter aqui. Nós precisamos do Espírito Santo para ter uma vida de santidade. Não adianta eu apenas fazer uma lista de pecados aqui e fazer um discipulado para você não pecar mais, para os rapazes não olharem para as mulheres com olhares pecaminosos, para as meninas não olharem para os meninos com olhares pecaminosos. Olha, não faça isso, não faça aquilo outro. Nós vamos viver uma vida moral. Nós vamos chegar para os meninos e dizer: não fume, não roube, não dance no mundo. Mas isso, aí até eles podem até ficar um tempo sem fazer isso, mas sem o Espírito Santo, depois eles vão fazer, porque se tornou apenas uma regra moral de uma religião. Não basta sermos de uma igreja, nós temos que ter o Espírito Santo. Eu já disse, vou repetir aqui o que eu fazia com os meus filhos. Eu imprensava eles até eles entenderem o que é ser crente. Eu dizia: vocês são crentes porque eu sou crente, porque eu sou pastor, porque senão não serve. Ninguém vai para o céu de carona, não dá. Não é porque é filho de pastor e nada, em termos de salvação, é a mesma coisa, e nada. Porque ser filho de um membro religioso não significa. Os filhos de Davi era um adorador. Tenta achar um adorador dos filhos dele para você ver se você encontra. O pai era adorador, mas os filhos não eram, porque precisavam do Espírito Santo. Davi ansiava pelo Espírito Santo. Quando ele peca, o pedido que ele faz mais nervoso para Deus foi: por favor, Senhor, Salmo 51, não retires de mim, o quê? Não retires de mim o teu Espírito Santo. Não retires de mim, por favor, Senhor.
Ele já tinha visto o que é ser endemoniado, ele viu Saul endemoniado. Ele disse: não quero isso para mim, eu quero o Espírito Santo. O Espírito Santo te dá paz ao coração. Nós precisamos de paz. O Espírito Santo, se você olhar o fruto do Espírito, são 9, podemos chamar 9 gomos de um fruto só, é amor, alegria, paz, paciência longânima, que é longanimidade, benignidade, que é bondade para alguém que não merece, fidelidade, mansidão, domínio próprio, controle. E como vocês sabem, eu brinco aqui, os jovens que não conseguem controlar os hormônios, a gente vai comprar um saco de cimento para eles carregarem, e vai e volta, vale 50 quilinhos carregando, que aí não tem hormônio que não fica no lugar. Mas tem que ter o Espírito Santo para ter o controle, porque não vai dar para a gente colocar o saco de cimento nas costas dele direto, senão ele vai ficar com problema na coluna, né? Mas, se tiver o Espírito Santo, controla esse negócio aí. Se tiver o Espírito Santo. Então, nós precisamos, essa é a base das 7 semanas. Esse avivamento, em busca de um avivamento, não existe avivamento sem Espírito Santo. Você pode ser um PhD em Jesus, eu sei tudo de Jesus, eu sei os nomes de Yahvé, Yahweh, e Jirê, e Tzadikeno, e Micodeste, não sei o que, você pode fazer o que você quiser, diz tudo, porque eu sei, eu vou até virar um influencer de Bíblia no YouTube. Isso não serve para nada. Se você não tiver o Espírito Santo, você não terá a vida. Essa é a promessa de Jesus, promessa do Pai. Eu envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Então nós teremos o privilégio dessas 7 semanas de receber tudo isso, amém? E a palavra de hoje é: ficai até que sejais revestidos de poder. Ficai onde? Em Jerusalém. Fica lá. Vão para Jerusalém, o lugar onde eu escolhi para a promessa se cumprir. Fiquem lá. Não saiam para outro lugar, não vão para outro lugar. Cancelem os seus outros projetos. Ei, pessoal, vocês tinham um projeto lá na Galileia? Cancele. Sabe, meninos que gostam de pescar, Pedro, Tiago, João, vocês que gostam de pescar, você cancele aquela encomenda de peixe que vocês fizeram lá, o contrato, cancela, paga a multa, mas fique em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Cancele seus compromissos em Betânia. Olha, aquela visita que você ia fazer a Lázaro, a Marta e a Maria, vocês são muito amigos deles, cancela aquela visita, vão para Jerusalém. Ele convidou vocês. Sabe aquele casamento lá em Cafarnaum? Aquele casamento que você marcou lá em Cafarnaum, para você ser o padrinho? Cancela, vai tudo para Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. Essa palavra, ficar em Jerusalém, é uma palavra, primeiro, uma palavra natural do sobrenatural, né? O natural no sentido fica em Jerusalém, é lá que eu quero que vocês fiquem. É um lugar físico. Fiquem lá, porque é lá onde o Espírito Santo vai descer. É isso que Jesus está dizendo. É onde a promessa vai se cumprir. Queridos, onde você vai encontrar o Espírito Santo? Era em Jerusalém que tinha o quê? O templo. O templo é uma figura física de uma realidade espiritual. O templo, na verdade, somos nós, mas ali havia um templo. Havia muita gente religiosa, mas havia muito crente lá dentro também. E você vê que nesse texto, eles ficaram esperando lá fazendo o quê? Louvando e bendizendo o Senhor. Pode ter certeza que o Espírito Santo não vai estar lá em Itaquera, no Itaquerão hoje. Eu soube que é lá, né? O Espírito Santo não vai estar lá. Se ele vier, não vai para lá hoje à noite. Não é lá que ele vai estar. Vai estar outro Espírito. O do cachorro e o do porco. Mas o santo não vai estar lá. Então cancelem esses projetos. E não vai estar nem na sala da sua casa assistindo isso. Faltou no culto para assistir isso? Pois é. O Espírito Santo não vai descer na sala. Não, eu vou assistir o culto primeiro, depois. Não vai, queridos. Porque você trocou. O Espírito Santo está fazendo eu pegar no pé de novo desse negócio. Porque eu sei que isso entristece o Senhor. Catherine Kuhlman, nome da mulher. A memória foi lenta, mas chegou. Catherine Kuhlman. Ela dizia: não entristeçam o Espírito Santo. É tudo que eu tenho. Não entristeçam o Espírito Santo. Faz um churrasco.
faz um bolo gostoso, com a família, para assistir o Corinthians e o Palmeiras. O Espírito Santo não vai estar lá, querido. Pode ter certeza. E não vai estar lá porque eu estou dizendo que ele não vai estar lá. Não. E também porque eu estou dizendo, como profeta, que não vai estar lá. Lá tem o espírito do mundo. Qual é o espírito do mundo? É o espírito de idolatria. É o espírito do tudo pelo ídolo. Ô, pastor, só podia ter parado com isso, né? Essa coisa lá. Não tem como, queridos, porque nós vamos buscar avivamento. E eu disse, a gente pode trocar, queridos, a gente pode trocar. Amanhã vai o dia normal. Não sei se para corintianos ou palmeirenses qual é o dia normal que vai ser amanhã. Mas amanhã, independente do jogo hoje, você vai trabalhar. Ou triste ou alegre. E nada vai acontecer de errado com você amanhã. Mas você plantou uma sementinha. Qual foi? Entristeceu o Espírito Santo. Eu não estou dizendo que eles estão trabalhando. São aqueles que trocaram mesmo. Porque, e eu sei, queridos, eu posso dizer o que é isso. Eu digo com autoridade, porque eu era idólatra de time. Eu estava no púlpito, e muitas vezes, eu entristeci o Espírito Santo muitas vezes. Eu terminei culto mais cedo para assistir os gols do Fantástico no domingo. Muitas vezes. Quem mandava era eu, não era o Espírito Santo. Eu chorava pelo time. Quantas vezes eu chorei por almas? Algumas vezes, mas por time eu chorei mais. E depois, não, eu só torço, é normal, é nada. Você pode tentar enganar outra pessoa, a mim não vai conseguir, porque eu já fui. A mim não vai dar, porque eu já fui esse troço aí. Mas vamos voltar ao Espírito Santo. Eu não estou com raiva de quem ficou, não. É uma semente que a pessoa plantou, né? A pessoa planta o que quiser, depois a colheita vem, né? Parece que fica tudo normal, mas não vai ficar não, tudo normal não, porque alguma vez a gente vai ter que pedir perdão. Dizer, Deus, eu te entristeci, eu estou precisando tanto daquele dom, e aquele dom não vem, está emperrado. Aí o Espírito Santo, sabe por que o dom não vem? Sabe naquela quarta-feira, dia 27, é 27 hoje, né? 26, por que eu estou falando 27? É hoje o jogo? Eu nem sei se é hoje, é hoje. Ah, é amanhã. Ah, então ninguém vai faltar. Então ninguém vai faltar. Então ninguém vai faltar hoje por causa do jogo, é amanhã. Tá vendo? Mas foi sem pegar, foi sem saber mesmo, pensei que era hoje. Mas já, aí é bom, porque aí amanhã acho que eu vou fazer um culto em minha casa. Você faz um bolo, faz um café e diz, filhos, hoje, que hora que é o jogo? Deve ser 9. Vamos fazer um culto às 9 horas. Hein? Vai fazer, reunir, na hora do jogo reunir. Vamos fazer uma semente ao Espírito Santo. Olha que maravilha. Desculpa a falta de sabedoria de data aqui. Eu não sei nada de data aí. Eu só sei que tem esse jogo aí. Eu pensei que era hoje. Geralmente é na quarta. Eles concorrem com os cultos das quartas-feiras, né? Às vezes a gente... E aí Jesus chega e diz, fiquem em Jerusalém. E eles ficaram lá louvando, bendizendo o Senhor, esperando. Não sabiam o dia, o momento, mas ficaram lá. Ficar é o que nós vamos fazer essas 7 quartas-feiras. E os que não puderam vir hoje, venham as outras, não tem problema. Os que estão trabalhando, se de repente tiver uma folga numa quarta-feira à noite, venham, uma só, mas venham por causa daquela palavra de buscar com sede. Quem tem sede, vem a mim e beba. Amém? Ficar em Jerusalém significa que a gente, em segundo lugar, primeiro é um lugar físico, mas em segundo lugar, ficar significa que eu devo esperar. Eu não devo ser ansioso. Eu devo esperar. Quanto tempo eu devo esperar? O tempo que for necessário. Como? Eu estou bem dizendo, adorando o Senhor, mas eu espero que um dia eu seja revestido de poder. Não importa os anos se passarem,
Moisés tinha 80 anos. Com 80 anos, ele foi revestido de poder. Ficar é esperar. E eu desejo para a nossa igreja, eu desejo que nós fiquemos na nossa Jerusalém. Qual é a nossa Jerusalém? A sua casa é a sua Jerusalém. Não saia. Às vezes a sua Jerusalém é até o seu trabalho. Às vezes a gente se precipita porque não está dando nada certo no trabalho. Deus diz, fica lá até que você seja revestido de poder. A nossa Jerusalém, assim como para o povo, para os discípulos, a nossa Jerusalém é o lugar onde Deus nos colocou, onde Ele nos chamou. A nossa Jerusalém não é o Itaquerão de amanhã, que eu vou melhorar o negócio, não é hoje, é amanhã. Pois eles vão pagar para mim uma comissão que eu estou fazendo propaganda. A nossa Jerusalém é você sentar na sua casa ali e dizer, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Às vezes não é, naquele momento, não é nem aqui. É a sua casa. Você lendo a palavra de Deus, varrendo a sua casa, lavando a sua louça. Jesus falando com você. Deus falou comigo de discipulado hoje. Para lançar o projeto de discipulado, eu estava varrendo o quintal, tirando as folhas lá do quintal. E Deus falou, faz o discipulado assim, não precisa sair de casa. A nossa igreja precisa ser fortalecida. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Passar aquilo que aprendemos. Às vezes não, a Jerusalém é ficar. E ficar quanto tempo, pastor? Quanto tempo eu devo ficar? O tempo que Deus sabe, porque Ele sabe todas as coisas que você está preparado para receber. Quando eu e você estivermos preparados para receber o poder, porque o Espírito Santo nós já temos. Veja que nós cantamos, eu sei que a canção aí está na letra antiga, pois de ti eu quero ser. Se eu digo pois de ti eu quero ser, não é errado essa parte. É para um descrente cantando que quer aceitar Jesus, porque ele vai querer ser de Jesus. Então, mas os que já são crentes, têm que cantar, mais de ti eu quero ter. Eu quero mais de ti. Eu quero... Quantos de nós estão satisfeitos com o que a gente já tem? Quem está satisfeito aqui? Eu não estou. Quem está satisfeito com a sua vida de oração? Está saindo faísca de fogo quando você ora? Revelações e mais revelações. Quando você ora por alguém, vem tudo, a vida da pessoa, a revelação, e você fala com poder. Quando você fala um Jesus te ama para alguém, a pessoa cai endemoniada e eu quero aceitar Jesus. Não está faltando isso? Está faltando na igreja, né? Mas o Espírito Santo está com a igreja. Então nós temos que buscar esse poder. Então ficar é esperar. Muitas vezes eu estou cansado dessa vida. Estou cansado de vir para o culto e nada acontecer. Fica, espera até. Olha, agora vem a resposta ali. Ficai até. Olha aqui, ó, ficai até. Ficai até. Não saia antes. Até a conclusão. Até que do alto sejais revestido de poder. Não saia da posição, é isso que ele está dizendo. Nós estamos buscando um avivamento, 7 semanas para um avivamento. Buscando um avivamento. Fica até. Não é que é pecado você brincar de bola, não é nada disso. Não é pecado você comer uma pizza, não é pecado você assistir alguma coisa na televisão, não é que é pecado isso. Mas fique firme na posição até que você seja revestido de poder. O que eu falo, falando dessas coisas do time, é quando a gente troca essas coisas. Troca Jesus por estas coisas. Não estou dizendo que você vai para o inferno, vai arder, porque... Não estou falando disso. Eu estou falando que a gente fica um crente fraquinho. Porque Jesus já estava falando para crentes, os discípulos já eram crentes. Se eles morressem naquele dia, eles eram salvos. Eles já iam para o céu. Mas eles não tinham poder. Eles não tinham poder. O Pedro tinha acabado de ser curado ali na praia, na alma dele, porque ele negou Jesus 3 vezes. E Jesus falou, apacenta os meus cordeirinhos. O Pedro era ele negou Jesus 3 vezes, por causa de uma das razões era o medo.
Agora veja o Pedro depois do poder. Ele era um crente diferente. Veja o Pedro depois daquilo, e aí saia faísca da boca dele. Quando você é batizado com o Espírito Santo, que é o tema, um dos temas das 7 semanas, batismo com o Espírito Santo, a nossa vida muda. Você não precisa, não é que a gente vai sair super-homem, super-mulher, vai mudar a feição, mas num abrir da sua boca, as pessoas vão notar que você é diferente. Como você reage diante de uma situação difícil, que alguém se matou por uma situação menor do que aquela, e você consegue resistir, por causa do batismo de fogo, do batismo de poder, da promessa do Pai. Você consegue vencer pecados no dia a dia, por causa do Espírito Santo. Então, o ficar é não deixar a posição, o ficar é não abandonar a posição, por mais que seja difícil, porque o diabo vai dizer: até quando você vai ficar aí crendo? Deus nem está ligando para você. Quanto mais você ora, mais fica difícil lá na sua casa. Seu marido está mais difícil ainda, mais que você ora. Está vendo sua situação financeira? O pastor fica orando por situação financeira, Deus está abençoando fulano, ciclano. Cadê você? Não está, talvez não seja. O diabo vai tentar. Ficar é ficar na posição. Ficar onde Deus diz para você ficar. Um lugar natural, mas um lugar espiritual, posição. Fica lá, até que do alto sejais revestidos de poder. Então fique até. E aí, depois do até, aí você vai para outro lugar. Aí depois do até, Deus vai nos levar para muitos lugares. Agora eu estou no até. Terceiro ponto da palavra. Quando eles receberam o poder ali em Jerusalém, no dia de Pentecoste, eles foram para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O apóstolo Paulo chegou à Europa, chegou à Espanha, à Itália. Pastor T.L. Osborne pregou o evangelho na Ucrânia, onde está tendo a guerra agora. Muitas pessoas se converteram na época dele. Então imagina, o pessoal da Ucrânia indo para a Romênia, então alguns crentes da Romênia, talvez foi o pastor T.L. Osborne que pregou. Então aí você vai ir para outros lugares, mas você só vai para outro lugar revestido de poder. Não adianta você dizer: não, mas eu me converti, aceitei Jesus, eu vou pregar o evangelho agora em todo lugar, sem o poder do Espírito Santo. Esses lugares vão ser armadilhas para mim e para você. Nós não vamos conseguir. Não, eu vou conseguir. Teve uma história de um rapaz, eu li no livro, eu não lembro agora o livro, e ele era viciado em pornografia. E ele se converteu. E ele começou a querer pregar para as pessoas dessa área aí. E diz nesse livro lá que nos Estados Unidos, em algum lugar lá, não sei que estado que é, tem um dia desse negócio aí, ao vivo. Um dia de prostituição ao vivo lá. E esse rapaz disse: não, eu vou lá, eu vou pregar, porque agora eu sou convertido, eu vou pregar nesse lugar. O pastor dele disse: filho, você não pode ir. Você não está com esse poder suficiente aí para você chegar lá. Não, pastor, eu vou, que evangelho é esse que o senhor me pregou? Eu aceitei Jesus. E ele foi. Diz que a história é verídica, esse rapaz foi. E nunca mais saiu de lá. Ficou lá. Todo aquele mundo de imoralidade voltou ao coração dele. Ele não tinha o poder do Espírito Santo. Ele não tinha o poder do Espírito Santo para estar naquele lugar. Mas fique até que. Prepare-se primeiro. Espere o Espírito Santo chegar em você. Vai orando, vá cantando. Veja o que eles fizeram. Vamos ver os versículos seguintes. Olha o que eles fizeram lá. 50. Levou-os fora, Betânia, levantando suas mãos, os abençoou. Levaram a bênção. Abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Agora olha o que eles fizeram. Olha o versículo 53. Vamos ler todos juntos? E estavam... Olha onde eles estavam, queridos. Tem alguns crentes que... Não nós, né?
talvez outros, que vem para a igreja só no domingo, e ainda vem com aquela cara assim, ó pastor, estou aqui, hein? Estou fazendo um favor para o senhor de estar na igreja. Querido, fazendo favor para quem? Eu já disse, a gente é pastor, puxa, o fulano não veio. Para mim, o mais importante é Jesus vir. Jesus vindo, está tudo certo. Só tiver eu e ele, está tudo certo. Mas eu fico triste porque eu sei que eu quero, por amor aos filhos, que todos estejam juntos ali com Jesus. Claro que eu gostaria que todo mundo tivesse. Mas a pessoa mais importante é Jesus, não sou eu, não é o Zé, não é a Maria. Agora, onde eles estavam? Sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. O Espírito Santo ainda não tinha descido. E eles estavam louvando a Deus porque eles já eram crentes, eles já tinham o Espírito Santo. Mas faltava o poder, o revestimento, o batismo. Louvando, venha com alegria para os cultos, não para fazer favor. Eu vou como se estivesse fazendo favor para pessoa. Para qual pessoa que está fazendo favor? Se a igreja é de Deus, não é minha? Vamos vir mais vezes. Quer ver? Coloca aí na tela aí, Salmo 134. Veja o que Salmo 134 diz. Eis aqui, bendizer ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor aos domingos. É o que está escrito aí. Todas as noites. Então amanhã, dia de Itaquerão, culto à noite na sua casa. Você está convidado para fazer um culto na sua casa às 9 horas da noite. Faz um bolinho, um café, bota um louvor. Amanhã. Eis aqui, bendizer ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. O Espírito Santo não vai estar ali na lanchonete, com aquele telão do jogão amanhã. Aquilo passa, querido. Aqueles jogadores passam. Eles ficam velhos, eles se machucam, eles usam drogas alguns, eles param de te dar alegria. Agora eu conheço alguém que vai te dar alegria eterna, o Espírito Santo. Se reúne com ele amanhã. Quem sabe amanhã é o dia que você vai receber o batismo com o Espírito Santo. Oh! Bendizei ao Senhor, vós todos os servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Olha, acho que a gente está precisando colocar culto aqui toda noite, hein? Tá bom? Botar o nome da igreja, Igreja Salmo 134. Queridos, é tão bom. Catherine Kuhlman, ela passava assim, ela falava manso, e ela dizia, não o entristeçam, ele é tudo que eu tenho. Ela estava falando do Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo, ele é maravilhoso. Quando você tem o Espírito Santo, nós sempre vamos vencer. Mas fique na posição até que você seja revestido de poder. E a partir daquele momento, Deus vai te levar para muitos outros lugares. Deus vai te levar para lugares que você nunca imaginou ir. Para você falar de Jesus. Porque o Espírito Santo glorifica Jesus. Vamos ficar em pé. Pergunta para o teu irmão do lado, por favor. Como você vai aplicar essa palavra para a sua vida? Olha bem nos olhos dele e fala assim, como é que você vai aplicar essa palavra na sua vida? Então cada um responde, eu vou ficar até que eu seja revestido de poder. Fala para o teu irmão, eu não vou sair, eu vou ficar. Você não vai sair da presença de Deus, você não vai sair da casa do Senhor, você não vai sair da posição, você vai ficar. Fala para o teu irmão do lado, você vai ficar, irmão. Está decretado. Você pela internet vai ficar na presença do Senhor. Declaro o meu amor por você, você vai ficar até que seja revestido do poder. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Coloque a mão no seu coração, por favor, eu quero orar. Seu coração físico aqui, só um ato profético, né? Porque é espiritual. Querido e amado Pai, obrigado pelo presente que o Senhor nos deu naquele dia em Jerusalém, o dia de Pentecostes, e pela obediência dos teus filhos, aqueles 120 crentes,
que ficaram em Jerusalém, indo no templo, louvando, bendizendo o Senhor, até que eles foram revestidos de poder. Senhor, nós decidimos agora crer na tua palavra. Quem decide? Então diga amém. Eu decido crer na palavra, crer no conselho, porque Jesus é conselheiro, e ele disse: ficai. Eu decido ficar na posição, na presença do Senhor, até que eu seja revestido de poder, até que eu receba um novo nível espiritual, até que eu seja levado em uma posição de poder, para que esse mundo saiba que existe um Jesus vivo. Por meio da minha vida, eu decido obedecer. Eu fico em Jerusalém até que eu receba o poder. E depois que eu receber o poder, o Senhor me levará por muitos lugares, para muitas pessoas, e eu poderei anunciar as obras do Senhor, os feitos do Senhor, cheios do Espírito Santo. Amém, aleluia. Aplauda o Senhor.